tudo bem? Professor Washington com mais uma dica no Pingo da História. E nessa videoaula eu quero dar uma dica sobre os atos institucionais que os militares implementaram, né, no momento da instalação da nova ordem política. Essa nova ordem política resultou em uma ditadura, tá certo? E aí é importante eu falar o seguinte para vocês. Pessoal, olha só. Se vocês olharem aqui, eu não coloquei lá em cima, né, ditadura militar. Eu coloquei só ditadura, tá? Porque, na verdade, eu não quero falar da ditadura militar. Eu não quero aqui fazer crítica aos militares. Não é nada disso, né? A gente sabe que foi uma ditadura militar. Depois eu vou até explicar por quê. Mas, assim, para entender o que é uma ditadura. Porque é importante saber que, e eu acho que vocês sabem, que antes da ditadura de 1964 a 85, teve uma outra ditadura que foi muito violenta no Brasil, que foi a ditadura de 1937 a 45, a ditadura do Estado Novo, sob o comando de Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas não era militar, né? O Getúlio Vargas, embora ele vestisse lá a farda, mas ele não era, ele era um estancieiro, um fazendeiro, né? E foi uma ditadura tão violenta quanto essa de 64 a 85. Então botei ditadura porque eu quero demonstrar para vocês como que funciona uma ditadura, tá? E assim, toda ditadura tenta se legalizar, né? Dar um ar de legalidade da ditadura. Primeiro justifica que está defendendo alguma coisa, liberdade, defendendo o povo, aquela coisa, e aí essa ditadura ela é imposta ela é organizada através de novas regras. Só que essas regras que são criadas, elas não são debatidas. E elas não passam pelas instituições que são responsáveis por transformar essas ideias em leis. Por isso que a gente fala que, né, as leis são autoritárias. Porque quem tem a prerrogativa de votar as leis, não só de apresentar, mas de votar as leis, é o poder legislativo. Né? Dentro do modelo da democracia liberal que o Brasil adota hoje, nós temos 3 poderes independentes e harmônicos, e o poder legislativo é que tem a prerrogativa de aprovar ou não as leis. É ali que se debate. A nossa democracia é representativa. Você elege deputados vereadores ou deputados estaduais e federais que supostamente vai representar você no poder público, tá legal? Bom, e aí, numa ditadura isso não acontece, pode até manter aparência, como foi mantida na ditadura de 64 a 85, tá certo? Então, para ser mais objetivo, eu quero falar dos 3 primeiros atos institucionais que foram organizando a nova ordem política, ou seja, que foi organizando a ditadura, tá? Então nós tivemos, logo após o golpe, né, em 9 de março de 64, decretado o ato institucional número 1, com força de lei, né? Foi decretado por uma junta militar, que logo após o golpe, né, os militares criaram um governo composto por 3 militares até que se elegesse um presidente, tá? Eles estavam definindo como é que eles iam fazer. E esse ato número 1, né, concedeu o direito do governo de cassar mandatos e direitos políticos. Eu já tinha falado isso no vídeo anterior, quando eu falei ali sobre o filme Ainda Estou Aqui, né? Foi por esse ato institucional número 1 que o Rubens Paiva teve seu mandato cassado e seus direitos políticos também. Ele era do PTB, não tinha nada a ver com comunista, tá? Mas naquele momento, qualquer um que criticava o governo era chamado comunista, qualquer um que fosse defender a classe trabalhadora era chamado de comunista, tá? Também concedeu o direito de demitir funcionários públicos e aposentar compulsoriamente esses funcionários públicos. Olha, pessoal, veja bem, um funcionário público que é concursado, ele tem um negócio chamado estabilidade. Isso não quer dizer que ele não possa ser demitido, ele pode, desde que seja por justa causa. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e você é demitido, você recebe seu fundo de garantia por tempo de serviço. O servidor público não tem isso. Não existe isso. Como ele só pode ser mandado embora por justa causa, se ele é mandado embora por justa causa, ele não tem fundo de garantia para receber e nem muito menos vai poder fazer um novo concurso. Bom, nada disso importava numa ditadura. O presidente, o poder executivo, podia demitir o funcionário público que quisesse, como ele fez.
um monte de professores universitários, juízes foram aposentados compulsoriamente, inclusive juízes do Supremo, né? Mandaram, ó, vão para casa e não fala nada, se falar alguma coisa vai levar porrada, né? Era assim que funcionava, tá? Eleição, aqui é uma coisa interessante. Cuidado, você que vai fazer um Enem, um vestibular, cuidado com esses pequenos detalhes. Eu sempre digo, detalhes tão pequenos em nós dois são coisas muito grandes para esquecer assim. Tudo bem? Olha só, estabeleceu eleições indiretas para a escolha do presidente, que iria substituir o presidente deposto, tá? Porque em 65 estava prevista ter uma nova eleição. Inclusive, um dos grandes apoiadores do golpe, chamado Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara. Guanabara é o Rio de Janeiro, né? Era governador da Guanabara, pretendia ser candidato, né? Ele achava que, tirando lá o PTB, o getulista do poder, a UDN teria mais força e ele poderia ser candidato a presidente do Brasil. E havia também a possibilidade, quem estava melhor nas pesquisas, melhor dizendo, era o JK, né? Mas, tudo bem. Era só para substituir o presidente depois. Porém, né, teve o ato institucional número 2, tá? Em 17 de outubro de 1965. E aí, pessoal, aí estabeleceu que as eleições iam ser indiretas para todos os presidentes. Não ia ter mais eleição no Brasil. Ia ser eleito pelo tal colégio eleitoral. Pergunta para o seu professor de história o que é o colégio eleitoral e ele pode explicar para você. Pelo tal colégio eleitoral, que era controlado, né, pelo Poder Executivo. Então acabou. Foi aí quando o Carlos Lacerda ficou revoltado, aí tentou formar a frente ampla, chamou o JK, chamou o presidente deposto, que era o João Goulart, né? Mas não deu certo, não, porque os militares foram lá e acabou com a brincadeira, tá? Extinguiu os partidos políticos, isso é interessante, e estabeleceu o bipartidarismo. Tinha vários partidos naquele tempo, tá? PSD, Partido Cristão, PP, Partido Popular, PTB, que era o maior, né? Depois tinha o UDN. Acabou tudo. Estabeleceu, então, o bipartidarismo, permitindo a existência apenas de 2 partidos. A Arena, né? Que era o partido da situação, Aliança Renovadora Nacional, o maior partido da América Latina, assim que eles falavam, né? E o MDB, que seria supostamente a oposição consentida, Movimento Democrático Brasileiro. Quando foi restaurada a democracia no Brasil, eu nem gosto dessa palavra restaurada, né? Quando foi instaurada a democracia no Brasil, a partir de 82, por aí, né? O MDB recebeu um P na frente, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Mas parece que hoje está MDB de novo, tá? Mas ele fazia oposição, mas era uma oposição que tinha um certo limite. Se passar do limite, os caras iam presos. Mas eles conseguiram fazer um bom trabalho, viu? Principalmente ali sob a liderança do Ulisses Guimarães, né? Outra coisa, olha só como aí fortaleceu o poder do executivo, porque o executivo podia decretar isso aí que está escrito, o recesso do Congresso, quer dizer, fechar o Congresso, fechar as assembleias legislativas, né, os deputados estaduais, fechar as câmaras de vereadores, quando e como, do jeito que eles quisessem, sem explicar nada para ninguém. Se lá o presidente, o poder executivo, falou, não, vamos fechar essa desgraça aí que tá me incomodando, ele fazia isso, e ponto. Então, na verdade, né, o poder legislativo existia apenas para manter uma aparência, né, de democracia, uma aparência, tá? Mas, na verdade, ele, né, isso vai piorar com o ato institucional número 5, né? Mas ele podia fazer isso aí, ó. Podia, né, fechar tudo, se quisesse, tá? E não precisava explicar nada para ninguém, não. Então, tá entendendo que é uma ditadura, pessoal? É isso. Poder concentrado no executivo, tá? Por fim, o ato institucional número 3, que aqui já, né, já dá a cara do novo regime, né? Aprovada em fevereiro de 1966, estabeleceu também eleições indiretas para governadores dos estados e a nomeação dos prefeitos das capitais pelos governadores. Olha que coisa interessante. Então, você não elegeria presidente, você não elegeria nem governador e nem prefeito das capitais. Além dos prefeitos capitais também, tinha cidades que eram consideradas importantes para a segurança nacional. Cidade fronteira, por exemplo, né? Também o prefeito era nomeado, tá? Eu sou aqui de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, ele nasce em 77, começa a ser instalado em 79. Antes disso, era Mato Grosso. E a capital do Mato Grosso é Cuiabá. Era Cuiabá, né? E é até hoje, né? Que tem o Mato Grosso lá.
Então, naquela época, em Campo Grande tinha as eleições, em Cuiabá não. Em Cuiabá o prefeito era nomeado, porque era a capital do estado, tudo bem? Então é isso. Quer dizer, o Poder Executivo podia fechar o Congresso na hora que quisesse, fechar as assembleias, as câmaras, né? Nomeava os governadores e os governadores nomeariam os prefeitos, né? Então, se isso não é uma ditadura, eu não sei o que que é. Tá bom, pessoal? Então, deixando aqui para vocês poderem dar uma memorizada, né? Vocês quiserem dar uma memorizada aí, eu vou até sair daqui, ó. Eu vou sair daqui para vocês, né? Memorizarem aí essas, tá? Essas normas. Eu até fiz um outro aqui, ó. Aí, ó. Fiz um outro aqui onde tem os 3 primeiros atos institucional, tá? Os 3 primeiros atos institucional. Vou aumentar para vocês aqui, se vocês quiserem ver, ó, né? Aí, ó. Aí fica legal, né? Para vocês poderem ver os atos institucionais, né? Legal, pessoal? É isso aí. Espero que vocês possam tirar algum proveito. Muito obrigado, valeu, fui e tchau, tá bom? Tchau!